Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Trouxe uma ginecologista hoje. Essa médica ela vai falar sobre prevenção e diagnóstico de câncer de mama. Temos que trazer esse assunto sempre, até mesmo porque ele é mais que importante para as mulheres e também para a família e também para os amigos. Então aqui comigo a doutora Sabrina Ribas Freitas. Isso. Seja bem-vinda no programa Fala Doctor. Obrigada. Que bom que conseguimos, né? Com certeza. Estamos aqui vamos conversar sobre esse assunto, né? Que ele tem seu próprio dia. Sim. Né? Tem seu próprio dia, o Outubro Rosa, mas eu digo assim, a todos os meses, né? A gente não pode deixar de esquecer. Exatamente. Que é muito importante. Obrigado, viu? Eu que agradeço, o prazer é meu, Douglas. Então vamos falar sobre o câncer de mama, o diagnóstico, a prevenção, entre tantas coisas que tem que falar por aí, né? Perfeito, verdade. Na verdade, só uma complementação, assim, eu sou ginecologista, foi a minha formação base, mas eu também sou mastologista, né? Que é o especialista em mama. Eu vou aproveitar, exatamente, eu vou aproveitar essa situação para explicar quem está nos assistindo a diferença dos dois. Claro, isso é algo básico, mas eu digo assim, mais 50% da população, ou muito mais, não sabe a diferença. Exatamente. Então eu vou aproveitar esse momento contigo. Perfeito, nossa, sensacional. Na verdade, o mastologista é o especialista na saúde da mama, né? Tanto das condições benignas, quanto também é o especialista que se envolve no tratamento do câncer de mama. Basicamente, a mastologia ela é uma atividade cirúrgica, uma especialidade cirúrgica. Então, o mastologista, dentro do tratamento do câncer de mama, ele é responsável pela cirurgia da mama, pelo tratamento cirúrgico da mama, e habitualmente vai ser aquele especialista que vai fazer o acompanhamento das pacientes após o tratamento também. Por que é importante também explicar sobre isso? Porque quando a gente vai tratar especificamente de um paciente com câncer de mama, geralmente a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem um oncologista clínico, a gente tem um mastologista que faz a parte cirúrgica do tratamento, a gente tem o radio-oncologista, como a gente chama, que seria o radioterapeuta, né? E entre outros profissionais que se envolvem no tratamento do câncer de mama. Mas o mastologista, basicamente, ele foca no tratamento cirúrgico, Douglas. E o ginecologista? Então, não vamos esquecer do ginecologista. Exatamente. Bom, a ginecologia, até então, e até pouco tempo atrás, era o ginecologista que se envolvia, né, no tratamento das condições da saúde feminina, né? E até pouco tempo, porque a mastologia ela é realmente uma especialidade bastante recente, era o ginecologista que cuidava também dessa parte oncológica, digamos assim. E hoje, tanto que hoje a gente tem como pré-requisito para a formação do mastologista ou a ginecologia e obstetrícia ou a cirurgia geral. Então, o mastologista, para que ele seja um mastologista, ele precisa passar antes por uma dessas especialidades. Mas não tenho dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas ainda, o ginecologista ele tem um papel fundamental no cuidado da saúde das mamas das pacientes, porque muitas vezes é o primeiro profissional que a paciente procura para suas rotinas, para os seus cuidados. Muitas vezes é ali que a gente vai ter um primeiro diagnóstico, um primeiro exame alterado, e esse profissional então vai acabar encaminhando consequentemente para o mastologista seguir com os cuidados da mama. E aí, ficou alguma dúvida? Acredito que não, né? Muito obrigado por essa informação. Eu que agradeço, imagino. Agora vamos para o lado, então, da especialidade da mastro. Claro, com certeza. Olha, os índices ainda continuam aumentando ou com essa situação das campanhas, da prevenção que está sendo feita, acredito que as mulheres estão indo mais no seu médico, né? Sim. Então, o câncer de mama até se pode dizer que ele tem mais louros no sentido de tratamento, né, e de salvar. Sim. Na verdade, assim, os números, eles são muito expressivos, né, Douglas? E eu sempre comento, assim, que quando a gente vai falar a respeito do câncer de mama, o primeiro ponto a ser tocado é na magnitude da doença, né? E isso envolve números. Então, assim, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no restante do mundo,
é a neoplasia, é o câncer que mais acomete as mulheres, excetuando os cânceres de pele e não melanoma. E as estimativas, né, os dados do INCA, então, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, que é então o órgão, a instituição que faz estimativas de números em relação à incidência da doença. E essa estimativa geralmente é feita a cada triênio. Então, para os anos de 2023, 24 e 25, nós temos a estimativa para cada ano, né, de 73.610 casos novos a cada ano. Ou seja, é um número bastante expressivo. O que dá aqui no Brasil uma média de incidência de 66 casos a cada 100 mil habitantes. No Sul, a gente sabe que as incidências no Brasil, de acordo com a região, elas são variáveis. A gente tem um número bem mais expressivo nas regiões Sudeste e Sul. E aqui a gente costuma dizer que 1 a cada 8 mulheres, mais ou menos, vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Rio Grande do Sul? Sim, Rio Grande do Sul, 1 a cada 8 mulheres, né? Essa é uma média, ou seja, uma média bastante elevada. E claro, Douglas, quando a gente fala em relação aos cuidados, né? Infelizmente, a gente tem realidades distintas entre os sistemas público e privado, né? Então, isso acaba impactando bastante também na questão do diagnóstico e da curabilidade da doença, né? Não só a questão de adesão aos métodos de rastreamento, a gente sabe que a gente tem uma média de adesão de 30%, quando o ideal recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde seria em torno de 70%, ou seja, os nossos exames de rastreamento a adesão ao rastreamento está muito aquém do que a gente gostaria ou desejaria, assim, considerado como ideal. E também tem uma questão que se envolve com o diagnóstico de casos avançados, né? Então, não só um rastreamento mais precário, mas também uma detecção, e claro, uma coisa tem relação com a outra, muitos casos sendo diagnosticados em estadios avançados, e isso também acaba impactando muito no tratamento e na curabilidade. A gente tem dados recentes dos anos de 2020 e 2021, que no SUS, no Sistema Único de Saúde, 52% praticamente dos casos são detectados em estadios avançados. Então, isso é extremamente preocupante, né? É alto também, né? Muito alto. Além da gente ter um comprometimento no rastreamento, que seria na detecção da doença, quando ela é detectada, ela acaba sendo detectada em estadios mais avançados e, logicamente, uma questão tem relação com a outra, né? E acaba acontecendo que, para se tornar esses casos assim, mudando o contexto e a gente diminuir, vai ter que ter empenho de muita gente. Muita gente, perfeito. Essa é a conclusão que nós temos, né? Que para a gente mudar a realidade do contexto que temos atualmente, a gente vai ter que ter empenho de muita gente. E tem uma outra questão muito importante, muito significativa de ser considerada, especialmente aqui no Brasil, que é uma característica da nossa população, né? Onde o câncer de mama, ele acomete muito mulheres jovens, né? A gente tem dados da Sociedade Brasileira de Mastologia que cerca de 41% dos diagnósticos de câncer de mama ocorrem em mulheres com menos de 50 anos. Então, esse é um dado muito impactante, não só pela questão da faixa etária em si, mas quando a gente fala na faixa etária, isso traduz uma série de questões de trabalho, questões de vida social, familiar, reprodutiva, enfim. Então, o impacto acaba sendo muito significativo. O fator genético impera ou não? Essa é uma questão bem interessante que eu acabo falando na maioria, né, das entrevistas e, enfim, é muito significativo a gente falar sobre isso. O fator genético, ele não é o mais importante, né? Então, assim, quando a gente fala em câncer de mama, todo câncer, ele tem uma origem genética, mas é diferente a origem genética por mutações que a gente adquire ao longo da vida e é diferente a origem genética por mutações que a gente tem herdada, né? Então, assim, a maior parte dos casos são por alterações genéticas adquiridas ao longo da vida e não por mutações que são herdadas, digamos assim, por alterações que são transmitidas de forma hereditária e ou familiar. Então, esse é um aspecto muito importante. E isso a gente pode traduzir de uma forma mais fácil. Em que sentido, Douglas? Muitas vezes as pacientes,
elas se preocupam somente se ela tem alguma história familiar, e isso não é verdade, né? Então, na verdade, na maioria das vezes onde a gente tem o diagnóstico, a gente não vai ter uma história familiar conhecida, né? Os casos genéticos hereditários e ou familiares, eles são em torno de 10 a 15% dos casos no máximo, né? A imensa maioria são alterações adquiridas ao longo da vida. E como que acontecem essas alterações adquiridas ao longo da vida, né? Então, basicamente, estilo de vida. Por isso que a gente fala muito a respeito disso hoje, né? Questão de ganho de peso, sedentarismo, consumo do tabaco, do álcool, né? A própria questão do estresse, da ansiedade, pouco sono. Então, todos esses fatores são fatores que podem levar a alterações dos genes, das células, e que podem favorecer, então, o surgimento da doença. Isso me lembrou a atitude da Angelina Jolie, né, de remover as mamas por uma prevenção. Por uma prevenção. E que se colocava o fator genético. Perfeito. Né? E aí, falando agora, então quer dizer que se cai essa... Sim, então, mas aí são coisas bem interessantes, assim, a família da Angelina Jolie, né, e eu falo isso pelo que foi relatado na época, né, eles são portadores de uma mutação que se chama BRCA, e aí sim, nesses indivíduos ou nessas famílias que têm portadores de mutações, né, BRCA, é uma mutação que confere alto risco para câncer de mama e ovário, né? Então ela fez bem. Então ela fez bem, exatamente. Nesse caso, é um caso onde sim, a gente tem a autorização para discutir com o paciente essas cirurgias que hoje a gente chama de cirurgias redutoras de risco, né? Porque a gente sabe que elas têm a capacidade de reduzir o risco, mas não de evitar completamente a doença, né? É bom trazer informações precisas, né? Vocês estão gostando? Daqui a pouquinho estamos de volta. Que legal. Vem o segundo time. Até breve. E aí, mais informações? Aqui temos. Doutora Sabrina, é bom falar sobre isso também, né? E Sim. Até fiquei pensando da situação das jovens. Das jovens, exato. Então, vamos lá. A gente tem dados recentes, assim, relativamente recentes, mas já tem até cerca de um ano que a Sociedade Brasileira de Mastologia acabou divulgando um crescimento, né, do câncer de mama em pacientes jovens em torno de 6% mais ou menos, o que em termos absolutos é um número bastante significativo. E na rotina do consultório, a gente percebe, não só do consultório, mas dos atendimentos em geral, a gente percebe empiricamente, mesmo que a gente não tenha dados oficiais para isso, a gente percebe um acometimento muito significativo na faixa etária abaixo dos 50 anos e também abaixo dos 40 anos, embora a gente não tenha dados oficiais ainda para poder justificar também uma possível causa desse aumento, mas a gente observa na prática um número maior do que há tempos atrás, né? E já existem fatores que estão levando mais à prevalência? Então, claramente não. A gente acredita que provavelmente fatores relacionados ao estilo de vida, especialmente da vida atual, né, possam estar implicados. E aí isso inclui tudo, né? Inclui as questões também de obesidade, sedentarismo, a questão do consumo, a ingesta alcoólica, que entre as mulheres hoje é bem mais significativo, né, do que há tempos atrás, e a mudança do padrão também em relação às questões sociais da mulher, que hoje a gente sabe, né, que as mulheres trabalham muito mais, têm menos filhos, amamentam menos, né, enfim,
Tem a questão do uso dos hormônios, que embora controversa, mas ocorre de uma forma muito maior do que há tempos atrás. Então a gente tem diversos fatores que podem estar implicados nessa causa, mas dados oficiais nós não temos ainda, Douglas. E que coisa, hein? É bom trazer isso, e é bom também que as jovens comecem a se antenar, né? Que o estilo de vida que estão levando Perfeito. Não vai levar nada. Hoje tem até já uns 2 anos, eu acho, que a Sociedade Brasileira de Mastologia iniciou uma campanha em relação, tanto em relação aos exames, né, que a campanha se chamava O Quanto Antes Melhor, mas também em relação a mudanças do estilo de vida, né? Quanto antes a gente puder praticar, então, mudanças no nosso estilo de vida, melhor, sem sombra de dúvidas, mas nunca é tarde, né? Então, sem dúvida, claro. Sempre que a gente tiver esse start para poder mudar os hábitos e ter hábitos cada vez mais saudáveis, sempre eles são bem-vindos, né, Douglas? Isso é importante. E em relação à obesidade, ela traz mais chances de câncer, né? Em geral, claro exatamente. Claro que não é só o câncer de mama, outros também, né? Perfeito, é ótima colocação, exato, né? E claro, a gente fala da obesidade relacionada ao câncer, porque estamos falando do câncer, mas também tem as doenças cardiovasculares, né? Então, também, quando a gente combate a obesidade, a gente acaba evitando uma série de doenças, né? Diabetes, tantos exato. Outros que tem, né? E agora, recentemente, tem um evento muito interessante. Claro que eu não li o paper ainda, então eu não posso trazer detalhes, porque é um evento que está acontecendo agora nesse momento nos Estados Unidos. A gente tem um evento anual nos Estados Unidos, que é o San Antonio Breast Cancer Symposium, que, enfim, é um evento onde as principais instituições levam os seus trabalhos, os seus artigos para serem apresentados. Top. E eu vi já que tem um trabalho brasileiro, inclusive, que mostra não só a associação com câncer de mama relacionado necessariamente à obesidade, mas associado também à síndrome metabólica. Então, mesmo aquelas pacientes que eventualmente estão no peso, né, tem o seu IMC ali considerado normal, mas que tenham o diagnóstico de síndrome metabólica, parece que podem ter um risco aumentado, mas a gente vai precisar mais dados ainda para fazer essa correlação, né? Que bacana, que legal, muito bom mesmo. As campanhas anuais estão acontecendo. Sim. E a participação das mulheres também? Também, né? E a gente percebe o quanto é importante falar sobre isso, né, Douglas? Eu vejo que tu e entre tantas outras da área estão palestrando, estão fazendo a sua parte, nós aqui também estamos fazendo a nossa parte. Perfeito. Mas as mulheres estão indo nessas reuniões, nessas palestras? Sem dúvidas, e esse é um aspecto muito interessante. O mês de outubro é o mês, então, digamos assim, ícone da campanha do Outubro Rosa, né? Que é a bandeira. Mês, a bandeira, né, da nossa campanha, então, que chama atenção para todas essas informações. E a gente sabe que ao longo do mês de outubro, né, então, diversos eventos e atividades são feitas para tentar, então, trazer o máximo de informação. E a gente percebe que sim, essas informações elas têm impacto em relação aos hábitos, em relação à conduta das pacientes em buscarem mais atendimento, em buscarem mais exames. Isso é fundamental, né? E por isso também a gente chama a atenção da importância de perpetuar essas informações não só no mês de outubro, né, mas que a gente possa então, enfim, trazer informações ao longo de todo o ano para que essas informações estejam sempre sendo renovadas e impactando então em relação a resultados positivos na busca de exames e consultas e tudo mais. Vamos levantar aqui o que a gente puder lembrar, né? Claro, não são todas, eu sei que tem muitas instituições, né, e pessoas que levantam mesmo a situação de trazer mais pessoas para assistirem palestras e campanhas e folheto. Eu vejo que o Rotary faz, o Rotary Club, sim, o Lions, o Azar, é importante também o Azar, Azar na noite, né? Mas o Azar Rosa, sim, também eu me lembro que faz tempo que ele faz essa festa, né? Tem esse engajamento, né? Isso, além disso, tem outras também, né? Muitas outras, com certeza. Então, a importância, e eu sempre falo assim, que é uma obrigação do profissional de saúde, sobretudo os profissionais que atuam nessa área, seja mastologista, seja ginecologista, mas os profissionais que acolhem, recebem essa mulher para um primeiro
primeiro atendimento, para suas rotinas. Então é nossa obrigação se envolver em relação à divulgação dessas informações, porque com certeza essas informações elas impactam positivamente no sentido de mudança de comportamento, né? Para que as pacientes possam aderir aos exames de rastreamento, que possam buscar os seus médicos assistentes, os seus médicos de confiança, né, para que possam ser avaliadas, examinadas, e com certeza a gente contribui para salvar vidas nesse aspecto, né? E é importante falarmos que esse acolhimento ele existe tanto no sistema público como também no privado. No privado, sem dúvidas. Nós aqui em Santa Maria mesmo, nós temos, né, o hospital universitário, sim, né, com uma grande gama de receptividade. Sem dúvidas. E no meio privado também, e que só não vai quem não quer. Sem dúvidas. Sim, no sistema público, digamos assim, os caminhos eles são um pouquinho diferentes, né? Então, por exemplo, os postos de saúde, né, do município, perfeito. Claro, sem exatamente. dúvida, jeito, né? Perfeito. Que é o primeiro atendimento, ele vem de outros postos de saúde, perfeito. Eles estão, né, em várias localidades e estão recebendo sempre, né? Perfeito. Então, esse caminho, né, tanto no sistema público quanto no privado, ele é fundamental para que essas pacientes possam ser recebidas, acolhidas, né, terem os seus primeiros atendimentos realizados e, claro, a gente não pode se preocupar só com o primeiro atendimento e com o diagnóstico, mas a gente também precisa da sequência, né? Essas mulheres, elas precisam ter oportunidades de tratamentos adequados, né? Que isso é fundamental para que a gente possa atingir uma curabilidade maior, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Né? Claro que o sonho nosso é tornar um Brasil preventivo, né, exato. Na área da saúde. Acredito que daqui um bom tempo mude que seja possível que mudar. Seja, exatamente, claro. Porque a gente sabe que a prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. E o que a gente puder salvar de pessoas, até mesmo quem está nos assistindo, e começar a se conscientizar, né, de que tem que fazer. Com certeza. Nós já ficamos super felizes. Perfeito. A nossa satisfação está aí. Exato. Né? Quando a gente cura, ou que a gente previne, ou que até a nossa informação também faça isso, nós já estamos muito felizes. Perfeito. E até já aproveitando esse teu gancho, assim, Douglas, muitas vezes ocorre um equívoco, né? Pelo menos ou no entendimento, na forma como as coisas são colocadas, mas a prevenção ela ocorre em vários níveis, né? Então, assim, a gente pode ter prevenção primária, secundária, terciária, enfim. E quando a gente fala em prevenção primária, a gente fala em atuar nos fatores de risco da doença. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, a gente vai atuar nas questões dos hábitos, né? Evitando obesidade, evitando o sedentarismo, evitando o consumo do tabaco, então tentando controlar a ingesta alcoólica. Isso é uma prevenção primária. E a prevenção secundária é a detecção precoce, e aí entra a importância dos exames diagnósticos. Por que eu falo a respeito disso? Porque muitas vezes as pacientes acabam equivocadamente entendendo que realizando rotineiramente os seus exames é como se a gente evitasse que a doença surgisse, né? Fato. E na verdade não, os exames eles não têm a capacidade de evitar o surgimento da doença. Os exames eles têm na verdade a capacidade de fazer a detecção precoce, o que também salva vidas, né? Porque a gente sabe que quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, a gente pode atingir uma curabilidade de até 95%. Olha então, só, isso é 95%. É um número alto. Nossa! Muito significativo. Sim, com certeza. Né? Sem dúvida. Exato. Então, os exames, eles têm, e por isso que a gente fala em prevenção com exames, porque eles fazem a prevenção secundária, que é a detecção precoce, e que também é absolutamente fundamental quando a gente trata de câncer de mama, porque a gente sabe que é uma doença que não é completamente evitável, né, Douglas? Por mais que a gente tenha uma vida exemplar em termos de estilo de vida, ainda assim existem outros fatores que muitas vezes fogem, né, da nossa capacidade de, pelo menos por enquanto, exato, né, de atuar. Claro. Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, ele é muito importante. Né? Exato. Viu só? Quantas informações legais, né? Isso que nós nem falamos de tratamento. Que hoje a gente veio... Exatamente. Né, uma questão preventiva e de diagnóstico. E falando em diagnóstico, toda a área da saúde também tem que estar empenhada. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo assim, ó, nós somos agentes de saúde e também estamos para, se tem anamnese,
dentista escuta muito. Sim. Né? Dentista escuta muito. Não que seja a nossa área, né? Mas que por muitas vezes a gente acaba descobrindo algo que possa indicar. Claro. Que possa encaminhar. Claro, né? a outra profissional. Acaba fazendo isso. E outras áreas também. Claro. Né? E outras áreas também. Então, acho que unidos a gente vai conseguir. Sem e dúvidas. quem está, né, quem nos escuta, fazendo a sua parte, é o que a gente mais precisa. Sem dúvida. É o que a gente mais precisa fazer. Perfeito. Né? Bom, a gente sabe que tratamento, o tratamento ele leva por muitas vezes a remoção total da mama, mas que também existe também a plástica que devolve, que tem a quimioterapia, tem a rádio. Sim. Que tem o apoio de todo mundo. Sim. A família se compadece com isso, os amigos também e tudo. Então, colocando esse lado mais, eu vou dizer assim, ele é positivo? Porque ele é o tratamento. Mas ele traz muito sofrimento. Né? Então, já que nós estamos falando nessa parte preventiva, por que deixar acontecer? Vai ter situações mesmo que não vai ter... Exatamente. Não vai ter como, né, evitar, vai acontecer. Mas por muitas vezes a gente consegue. Sim, sim. É isso que a gente quer. Perfeito. E tem um detalhe muito significativo. Agora, enquanto tu falavas, Douglas, me ocorreu um dado interessante que, assim, hoje eu digo, nos últimos, e nem vou falar tantos anos, eu vou dizer dos últimos 5 anos para cá, a gente teve mudanças muito significativas, positivamente, né, uma evolução muito significativa em todas as linhas de tratamento, seja no tratamento medicamentoso, seja no tratamento cirúrgico, seja no tratamento radioterápico. A gente teve uma evolução e uma melhora muito significativa, tanto em relação a tratamentos mais eficazes, quanto em relação a tratamentos com menos efeitos, com menos comorbidades, digamos assim, para as pacientes. No entanto, embora a gente tenha uma evolução nesse tripé do tratamento, que é onco, masto e radioterapia, ainda assim o que muda a evolução natural da doença é a detecção precoce, né? Então, a importância da gente ter uma detecção precoce em termos evolutivos, assim, isso é extremamente significativo. Porque se a gente for comparar 2 tumores, e esse também é um dado interessante quando a gente vai tratar a paciente com câncer de mama, cada situação é uma situação específica, então a gente não tem, digamos assim, a gente não pode comparar pacientes e situações e diagnósticos, porque absolutamente a gente tem dados que impactam, né, individualmente na evolução da doença, enfim. Mas, logicamente, quando a gente compara situações semelhantes, sem sombra de dúvidas, aquela que é detectada mais precocemente tende a ter uma evolução muito mais favorável e positiva. Então, a detecção precoce ela é fundamental. E, claro, muitas vezes, né, também com uma questão de maior adesão a esses exames de rastreamento, a gente tem detecção, muitas vezes, de condições precursoras do câncer de mama, né, que quando são detectadas, podem, claro, evitar que a doença apareça no momento onde a gente faz a detecção e abordagem muito precocemente de alguma alteração que ainda não é câncer, mas que teria o potencial eventualmente para evoluir para o câncer de mama. Então isso é muito significativo, né? Com certeza é. E aí, gostaram? Já sabe, né? Estamos chegando no finalzinho. Mas quem é convidado tem que deixar só a mensagem aqui para vocês, né? Então, como de costume, uma mensagem final para quem está assistindo. Joia. Então, assim, claro, a gente acabou não falando sobre isso, mas um recado interessante é que para a maioria das mulheres, então, para aquelas que a gente considera de risco médio populacional, não alto risco, a recomendação para os seus exames de rotina é, então, a partir dos 40 anos, com uma frequência anual. Basicamente, o exame mais recomendado é a mamografia, que é o exame considerado padrão para a detecção precoce, para o rastreamento do câncer de mama, e sabendo que muitas vezes esse exame vai precisar ser complementado pelo ultrassom, né, de mamas, especialmente em mamas densas, que são aquelas mamas que às vezes podem apresentar uma limitação um pouco maior à mamografia. Além disso, como uma mensagem assim, né, sim, para finalizar, é tentar procurar manter os hábitos os mais saudáveis possíveis, né?
não ter uma alimentação adequada, manter-se no peso, praticar atividade física, evitar ingesta alcoólica ou então pelo menos tentar restringir o uso, evitar o cigarro e, óbvio, ainda tentar, né, Douglas, ter um pouco do controle do estresse, que eu acho que esse talvez seja o mais difícil atualmente. Com certeza. Né? Uma boa noite de sono e evitar o estresse nos ajuda bastante também. Sonho de consumo. É o sonho de consumo. Mas é possível. Com certeza, sem dúvida. Basta querer. Basta querer, verdade. Doutora Sabrina, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Uma vez convidada, sempre convidada. Obrigada. Nós vamos combinar aí um Cast Doctor. Joia. Olha, vai ser muito bacana esse Cast Doctor. Já temos a convidada que vai participar junto com a gente. Então, olha, 2024, se prepare. Vai ter muita coisa legal, viu? Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você, minha gratidão enorme por estar nos assistindo e estar compartilhando. Uma noite abençoada para todos.